Okay. No, now we can see your... Agora a gente vê os slides. Eu acho que, em vista das restrições de tempo, eu acho que seria melhor continuarmos dessa forma, então. Está ótimo. Está pronto? Estou. Então, professor, obrigado. Pode começar. Professor Michael Berger. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou com muita pena de não poder estar aí pessoalmente no dia de hoje. Eu estava ansiando pela oportunidade de encontrá-los pessoalmente e participar de todos esses dias do evento, mas, enfim, infelizmente, as circunstâncias saíram completamente de controle e eu não consegui viajar. Mas agradeço pela oportunidade de conversar com vocês no dia de hoje sobre contencioso de mudança de clima pelo mundo afora. Infelizmente, eu também não consegui ouvir a apresentação da Joana, não sei por que motivo. A tecnologia também não funcionou e eu não consegui assistir a palestra pelo Facebook. Então, eu espero não estar repetindo muito o que a Joana disse e o que direi eu. Mas, de qualquer forma, eu espero que pelo menos dê algumas ideias a mais sobre o que está acontecendo nos tribunais pelo mundo afora. Então, hoje eu vou falar sobre os dados que temos no Centro de Mudança Climática em termos das características do estado, dos contenciosos, algumas das principais questões que nós identificamos como sendo aquelas que acontecem em vários casos do mundo afora, e eu vou falar sobre vários casos exemplares durante a palestra, mas também terei um tempo no final da palestra para me concentrar especialmente em diversos casos que eu acho que são de especial importância no momento. Vou iniciar observando que há um hiato de políticas que existe no momento entre as políticas em vigor em diversos países do mundo e o objetivo geral de limitar o aquecimento global a bem abaixo de 2 graus Celsius e fazer os melhores esforços para atender às metas de Paris de ter um máximo de 1,5 grau. Esse gráfico, que muitos devem conhecer, mostra na parte superior que as políticas que atualmente estão em vigor têm uma trajetória de emissões que é coerente com 4 a 5 graus de aquecimento global ao final do século. As metas adotadas em Paris e as promessas estão de acordo com o aquecimento de 3 a 4 graus Celsius, e o que nós podemos ver em amarelo e até mais radicalmente nas linhas entre agora e 2030 é que nós precisamos fazer uma redução de emissões grande para atender a 2 ou 3 graus ou até 1,5 grau. As políticas que nós temos implantadas não nos fazem chegar lá ou nem em lugar perto, então os contenciosos são uma resposta a esse hiato de políticas. No centro em que trabalho, nós mantemos bancos de dados de contenciosos de mudança climática nos Estados Unidos e pelo mundo afora, e isso está à disposição no nosso website, e os dados também estão à disposição num banco de dados de Laws of the World, que é mantido pela Grantham, o Instituto da LSI e o Centro Sabin. Então, vocês podem ter acesso a esses recursos em qualquer desses dois locais. Eu sempre acho que é importante observar que os casos que nós incluímos nesses bancos de dados não têm por intenção serem abrangentes, nem incluir todos os tipos de contenciosos que são relevantes para a mudança climática. Nós temos critérios para aquilo que é incluído e, portanto, para aquilo que é excluído, e o que nós excluímos, note-se, são os casos que têm
a mudança climática como um elemento estratégico, mas que não tem a mudança climática como uma questão central do caso. Então, para estar incluído no nosso banco de dados, a decisão sobre o caso, a sentença, teria que ter sido diferente, mas por causa de uma obrigação jurídica baseada na mudança climática, não foi. Então, vendo isso do ponto de vista de um advogado, quando a questão de mudança climática material ou legal, ela é incluída. Então, se não, não se inclui. Isso significa, então, que muitos casos que, por exemplo, vão em cima de usinas de carvão, de acordo com as leis ambientais convencionais, isso tem como objetivo a mudança climática, mas por não serem de outra forma, não são incluídos no nosso banco de dados. Aqui nós vemos os números de casos que são recentes, numa atualização de dezembro de 2019. O que eu observo aqui é que nos Estados Unidos nós temos uns 100 casos que atendem a esses critérios. Isso aqui numa ordem de grandeza maior do que o número de casos que nós observamos na jurisdição seguinte, maior que a Austrália, e a União Europeia e o Reino Unido, todos juntos têm 100 e poucos casos. Então, a grande maioria dos processos que foram iniciados nos Estados Unidos tiveram origem lá. Então, isto posto, nós vimos um número cada vez maior sendo iniciados fora dos Estados Unidos, especialmente na parte meridional do globo nos últimos anos. Também vemos um número crescente dos casos no total nos últimos anos. Portanto, o que podemos observar aqui é que os contenciosos de mudança climática, embora o primeiro caso tenha sido em 1986, começou a crescer em números no meados dos anos 2000 e que aumentou mesmo na última década. E nos últimos anos vimos mais do que 100 casos a cada ano que eram iniciados como processo. Então, nós vimos um aumento do número de processos no geral, bem como um número que vem aumentando cada vez mais, num número cada vez maior de jurisdições. Em 2017, o Centro Sabin trabalhou junto com o PNUMA da ONU para emitir esse relatório, que foi lançado na COP naquele ano, e parte daquilo que direi hoje reflete a análise que está contida nesse relatório, que tinha por objetivo dar uma análise do status de contenciosos de mudança climática em toda parte, no mundo inteiro. Algumas das principais tendências que nós identificamos nesse relatório e que nós achamos que ainda se aplicam hoje, que ainda estão entre as principais tendências que estamos observando atualmente, estão relatadas nesse slide e vou detalhar um pouquinho. Também mostrarei rapidamente de que o PNUMA e o Sabin querem atualizar esse relatório e que nós achamos que vai ser emitido em algum momento entre o verão e a próxima reunião do painel do clima da ONU. Então, nós vemos que as partes entram na justiça tentando cobrar dos governos aqueles compromissos que assumiram. Então, nós vemos isso em várias jurisdições. São processos em que um governo adotou uma legislação incluindo os seus compromissos climáticos ou uma política, determinando o que pretendia fazer para diminuir os gases de efeito estufa ou diminuir os impactos, e as ONGs ou pessoas físicas entram na justiça cobrando isso dos governos, de acordo com seus próprios compromissos. Uma outra tendência que nós identificamos é um esforço de usar os tribunais para unir os impactos jurídicos com a questão dos tribunais. E aqui nós vemos que essa estação de combustíveis fósseis com licenças de arrendamento para a mineração de carvão na Austrália
ou a exploração de petróleo e gás no Mar de Bering, na Noruega, ou também questões de desmatamento, que foi uma questão importante na Colômbia, que detalharei daqui a pouco. E uma terceira grande tendência envolve estabelecer as emissões ou uma causa, um vínculo causal com empresas, e aqui nós vemos que o esforço é usar os tribunais para ligar as emissões ou produtos fósseis a impactos de mudança climática e responsabilizar determinadas empresas por esses impactos. E nós vimos alguns casos na Alemanha, nas Filipinas e nos Estados Unidos, e detalharei também esses casos daqui a pouco. E envolvido em vários desses casos estão esforços para se encontrar mecanismos não estatutários e legais para melhorar, para aumentar as ambições em termos de emissões. São casos que se baseiam direitos constitucionais, direitos do ser humano, ou direitos humanos, common law, direitos pós-doutrinários, para estabelecer as exigências dos governos, ou obrigações governamentais de atender às questões de mudança climática. E a quinta tendência que nós identificamos é utilizar os tribunais para estabelecer a falta de capacidade de atender às questões de mudanças climáticas. Então, vamos falar mais sobre isso com o desenrolar da apresentação. Nós temos aqui alguns dos resumos das principais tendências que nós encontramos em contenciosos de mudança climática em todo o mundo. Então, além dessas questões substantivas, há também questões principais sobre justiciabilidade, a capacidade dos tribunais de julgar determinados casos ou questões que apareçam nesses casos climáticos. São questões que devem ser conhecidas dos advogados praticantes que estudam essas questões, mas eles têm uma importância especial no tocante à mudança climática. Então, primeiro temos a questão de jurisdição, a autoridade do tribunal de exercer ou jurisdição pessoal sobre os réus ou sobre de assuntos sobre aquele caso. Essas questões de jurisdição foram mais, ou prevaleceram mais e foram mais importantes em alguns dos casos nos Estados Unidos, mas também houve uma questão principal na Comissão de Direitos Humanos das Filipinas, uma investigação dos chamados carbon majors, em que essas empresas não reconheceram a jurisdição da comissão de julgar o caso e não participaram de forma significativa, de forma alguma, nesse processo. Os estados locais também são uma questão de capacidade de justiça ou de se poder processar. Aqui são as partes que querem iniciar um processo no tribunal, que tem que mostrar que eles têm o direito de comparecer ao tribunal, e os textos sobre isso mudam de uma jurisdição para outra. Nos Estados Unidos também o limiar para isso é mais elevado e são as exigências mais restritivas de qualquer local. Mas esse problema apareceu em várias jurisdições em que as pessoas físicas ou ONGs ambientalistas ou até governos subnacionais procuraram entrar com o processo para responsabilizar empresas ou outros governos pela mudança climática. E os tribunais foram forçados a levar em conta os prejuízos a essas partes, se seriam suficientes para estabelecer se isso era viável ou não, ou se eles podiam rastrear prejuízos que eles tinham sofrido por causa de um determinado réus e determinar se o tribunal consegue resolver isso de alguma forma significativa ou não. A separação dos poderes também é uma questão recorrente, e isso volta a esse problema da análise da viabilidade do tribunal, de se o tribunal tem autoridade de
julgar os casos apresentados ou se a mudança climática fundamentalmente é uma questão que deve ser deixada apenas para o executivo ou o legislativo. Essa é uma questão que outra vez nós vimos aparecer em várias jurisdições e que se concentra em grande medida no tipo de remédio jurídico que os peticionários estão buscando e as ameaças de pedir o tribunal uma sentença. Será que isso será que se deveria pedir isso ao tribunal ou será que se deveria deixar essa decisão para o legislativo ou o executivo? Então, temos também a questão de litígios e detecção de pesquisa. Eu com alguns colegas da Colômbia, nós tentamos fazer um mapa abrangente em termos da maneira pela qual os fatores do clima afetam o contencioso do clima em termos de políticas. E nós oferecemos um instantâneo do estado da arte sobre pesquisa de atribuição. E nós caracterizamos os vários tipos e como é que isso entrava nos processos. A nossa categorização acompanha os grupos de trabalho do IPCC, mas há algumas pequenas diferenças. Então, no primeiro processo, a pergunta de como as atividades humanas afetam o sistema climático mundial não é uma pergunta muito fundamentada, porque muitos desses casos estão tentando conseguir uma reparação baseados na questão de que a atividade humana está afetando o clima, mas essa parte da ciência, a detecção e a atribuição científica que já existe há um século ou mais, não foi uma questão muito importante em qualquer processo climático que eu conheço. Essa ciência já está muito bem estabelecida e os relatórios do IPCC declaram com toda clareza que isso está acontecendo e os tribunais, em grande medida, unanimemente aceitaram esse fato científico. A atribuição de impacto vê uma questão mais problemática sobre como essas alterações no sistema climático mundial estão até afetando os sistemas humanos interconectados, como é que a elevação do nível do mar e o aquecimento global, por exemplo, como é que está afetando as habitações humanas, os ecossistemas, sistemas alimentares, e a saúde pública e outros tipos de sistemas. Aí nós entramos num conjunto de questões científicas mais complicadas, porque os impactos de qualquer evento de mudança climática sobre o sistema humano vai ter uma interseção com os sistemas existentes e com as opções existentes que os humanos e outros fizeram, que podem aumentar a sua vulnerabilidade. A atribuição de exemplos extremos, a pergunta é como é que as alterações no sistema global estão afetando a frequência, a grandeza de eventos climáticos extremos. É claro que esses são muitos dos impactos mais visíveis de mudança climática. Se uma chuva extrema que leva a uma inundação de um rio ou um furacão, que é uma combinação entre uma tempestade, altas ondas e aumento do nível do mar, ou uma seca que pode aumentar a probabilidade de incêndios descontrolados numa determinada área. E depois temos a questão de atribuição de fonte, que não há uma área em que o IPCC esteja trabalhando em categorias, mas é uma questão central em que pelo menos alguns dos casos climáticos que nós vamos acompanhando se dedicam. E a pergunta aqui é até que ponto diversos setores, diversas atividades, diversas entidades contribuem para a mudança climática antropogênica. É claro que isso é importante para a atribuição de culpa em última análise. Eu vou voltar a essa questão um pouco mais posteriormente.
Portanto, há uma grande variedade de fontes das obrigações jurídicas que aparecem nesses processos ou casos. Do direito internacional, nós podemos ver a questão de direitos humanos internacionais, é claro, enquanto que o primeiro caso de direitos humanos e clima foi iniciado em 2005, agora com uma petição pela Conferência dos Inuits na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa petição dizia que os Estados Unidos não tinha resolvido a questão climática, que levou a impactos climáticos no Ártico e que estava tendo efeitos negativos sobre os direitos desses seres humanos indígenas. Esse foi o primeiro caso de 2005 e a comissão nunca declinou, ou melhor, declinou exercer jurisdição. E nós, mais recentemente, nos últimos meses e nos últimos anos, vimos mais evolução nessa área, incluindo o Conselho que dá pareceres sobre o clima, que dá várias visões sobre o relacionamento entre os direitos humanos interamericanos e mudança climática, além de uma petição que foi iniciada por grupos indígenas dos Estados Unidos com um grupo de relatores especiais, dizendo que por não ter dado uma possibilidade de reassentamento desses grupos de seres humanos, desses indígenas, foi uma violação de direitos humanos. A Comissão também de Direitos Humanos, houve a petição de Greta Thunberg e outros jovens, e também a falta de capacidade dos países que levaria a uma violação de seus direitos humanos protegidos pelos direitos a Declaração de Direitos da Criança, e também outra comissão ilhéus australianos que também iniciaram um processo por terem seus direitos humanos violados. São questões que estão no estágio muito inicial. Será muito interessante ver como a legislação de direitos humanos vai se desenvolver junto com esses casos. Ao mesmo tempo, houve muita atividade no Conselho de Direitos Humanos e no Comitê de Direitos Humanos da ONU, que afirmou essencialmente o relacionamento entre impactos de mudança climática e direitos humanos. Sobre deslocamento, eu falei dessa questão dessa comissão de relatores e a questão indígena. Vimos também alguns casos que tentavam conseguir status de refugiados para determinadas pessoas que tinham sido forçadas a se deslocarem, a serem migrantes como resultado da mudança climática. E o que nós vimos até o momento nesses casos é que a decisão de não aplicar a lei de refugiados existentes a migrantes climáticos, mas há um reconhecimento de que provavelmente as como em Kirovaz ou outras nações insulares baixas vai piorar tanto que esse reconhecimento jurídico de status de refugiado talvez seja possível no futuro. Outras fontes são as constituições domésticas de contestação de contencioso. Vários países têm o direito ao meio ambiente constando de sua Constituição e 107 países reconhecem o direito ao meio ambiente saudável na sua Constituição e algum outro fórum. Esses direitos constitucionais foram centrais para alguns dos processos mais importantes e mais visíveis, incluindo a sentença do Tribunal Colombiano, no caso de Justicia, uma petição recente de jovens no Peru e vários outros contextos que descreverei um pouco mais daqui a pouco. Mas há outros direitos e há pelo menos 2 outros países, a Tunísia e a República Dominicana, que reviram suas constituições para incluir a menção específica à mudança climática, e
Os dispositivos ainda não tiveram conta esse uso, mas eu acho que é importante notar que algumas constituições, pelo menos, estão começando a reconhecer obrigações constitucionais de dar conta da mudança climática. Então, aqui rapidamente, sobre esses casos constitucionais, eu tenho certeza que muitos já conhecem esse processo iniciado por 25 querelantes jovens na Colômbia, entraram com processo no Tribunal Constitucional para impedir o desmatamento no país. E o Tribunal Constitucional concordou que o direito constitucional ao meio ambiente exige que o governo desenvolva um plano para impedir o desmatamento e desde isso, desde essa sentença que foi aprovatada há 18 meses atrás, o governo se envolveu num processo de interessados, de stakeholders, para passar a implantar esse plano. Menos favoravelmente para o clima e seus militantes, 21 jovens querelantes nos Estados Unidos iniciaram um processo num tribunal federal no estado do Oregon, dizendo que o governo dos Estados Unidos, na sua falha de dar conta do clima e as permissões para exploração de combustível fóssil viola o direito constitucional deles. Esse caso, o caso Juliana, resultou até o momento numa decisão recente do Tribunal de Recursos do 9º Circuito da Califórnia para uma decisão levou-se uma decisão que não deu aos querelantes a viabilidade desse processo. O tribunal interpretou de que o que eles buscavam como compensação, como remédio, que era um plano climático abrangente, não estava dentro da competência do tribunal de impor ao governo. Esses casos, como eu disse, um caso recente iniciado no Peru, e aqui vemos um caso no Canadá, de um grupo chamado Environment GNS, e há vários outros que foram iniciados, baseados nessa mesma teoria, em vários outros países do mundo, e houve alguns que deram certo no Paquistão e na Índia, e muitos outros casos, vários outros casos que estão ainda em evolução. No tocante ao Common Law, para as jurisdições de Common Law, há várias teorias jurídicas que foram mencionadas pelos querelantes para impor obrigações em réus, bem como o governo, que inclui as teorias de importúnio, nuisance theory. Eu vou falar um pouco do nuisance daqui a pouco nos Estados Unidos, no contexto dos Estados Unidos daqui a pouco, bem como o duty of care e duty of vigilance, dever de cuidado e dever de vigilância europeu. Então, nós temos uma doutrina que remonta aos tempos romanos antigos, e a ideia de fé pública é da responsabilidade inerente de proteger certos recursos para a geração atual e as futuras. E esses recursos dependem tanto da natureza, de que o governo, pela natureza de sua soberania, tem a obrigação de proteger esses recursos, essa ideia. E essa ideia de fé pública foi central a um caso de Juliana que eu mencionei, como o caso dos Países Baixos, e também teve repercussões na Índia, Paquistão, Ucrânia e outros países. Uma outra fonte de lei interna seriam os estatutos, e nesses estatutos nós vemos querelantes ou peticionários que falam de a utilização, a lei de uso do solo, de energia e outras, para forçar o governo para tomarem atitudes com relação ao clima. É claro que há um número cada vez maior de países que adotou
uma legislação específica climática, mas também há muitos que ainda se baseiam apenas na legislação geral e nos arcabouços gerais. E o contencioso que nós vemos aqui envolve coisas como avaliação de impacto ambiental, gerenciamento florestal, gerenciamento do setor elétrico e assim por diante, refletindo o esforço no tocante ao clima nessas áreas. Finalmente, a política nacional é bem parecida com o Estatuto e reflete aquelas áreas de que, ao invés de legislar sobre políticas climáticas, o governo deixou como uma política que é declarada, mas que não é incluída em nenhuma legislação normal. Então, as partes que vão ao juízo, o que estão buscando? As formas gerais, a responsabilização, julgamento declaratório, que seria uma declaração de a necessidade de ter outras medidas adaptativas ou uma declaração de que essa avaliação de impacto ambiental não é adequada por não levar em conta a mudança climática. Também podem querer uma liminar sobre qualquer dessas coisas para diminuir as emissões ou para fazer que seja feita uma nova avaliação ambiental. E também a responsabilização, que pode ser por não mitigar a mudança climática ou a falta de capacidade de se adaptar aos impactos de mudança climática. Eu gostaria de me concentrar um pouco sobre os processos com atores privados, entendido como uma das questões que pode vir a ter repercussão no Brasil. Os alvos primários, hoje em dia, são as concessionárias de energia e a grande maioria desses casos foram ajuizados nos Estados Unidos, com algumas exceções nas Filipinas, Alemanha, França e Países Baixos. Os casos que foram ajuizados nos Estados Unidos estão baseados na lei Tort Law, onde a pessoa é responsável por uma interferência aos direitos públicos, a lei do incômodo, ou uma responsabilidade de produto, como, por exemplo, a falha de avisar de um defeito de um produto ou um defeito do produto no mercado. Todas essas alegações são baseadas na mesma ideia de que a conduta das empresas não foi razoável. E nas empresas de combustível fóssil, os processos alegam que essas empresas sabiam há muito tempo dos impactos de mudança climática do uso dos seus produtos, mas eles resolveram não informar o seu público sobre a natureza do risco. E eles lucraram muito desta campanha de desinformação por períodos de baixa regulamentação. E por causa desse comportamento culpado, eles devem pagar pelo impacto da mudança climática. Nos Estados Unidos, nos últimos anos, há vários casos que foram ajuizados em diferentes jurisdições e, para a total transparência, o meu papel como diretor executivo do Centro Climático da Saban, na Escola de Direito de Londres. Eu também trabalho com Adlane, uma das empresas que representam as partes, os autores nesses casos. Eu não vou falar sobre a estratégia aqui, mas, como eu descrevi esses casos, basicamente eu acho importante informar a relação que eu tenho com eles. Vimos casos na cidade de Nova York, vários na Califórnia, em Oakland e São Francisco, outros em outros condados e cidades. Um caso ajuizado
perto de Seattle, no Colorado, Boulder County, na cidade de Boulder, o estado de Rhode Island também ajuizou um caso, a cidade de Baltimore, e mais recentemente, não está incluído nesse gráfico, a cidade de Honolulu, no Havaí, e o condado de Maui também ajuizaram esses processos. E podemos ver aqui as diferentes teorias que estão envolvidas. Temos casos de incômodo, de violação de propriedade, para avisar as pessoas, e também outros tipos de coisas como conspiração civil. Isso também é uma alegação inconstitucional. Esses casos são baseados em diferentes teorias e também consideram os diferentes impactos de mudança climática. Então, muitos desses casos focalizam na área de elevação dos níveis do mar e como isso vai afetar as cidades costais e também o ciclo hidrológico. Se uma correnteza muito grande pode afetar isso. É muito importante no Colorado, onde houve uma inundação muito grande em 2014 no Rio Colorado e o impacto de saúde pública em vários locais. Então, tudo isso é caso para esses litígios. Esses casos contra as empresas de combustível fóssil, eles querem quantificar a responsabilidade para a mudança climática. E a questão que eles fazem é onde vamos impor a responsabilidade na cadeia de suprimento de combustível fóssil. Esses casos querem impor a responsabilidade nos produtores de combustíveis, mas também como é que os operadores e os donos também foram pessoas que estavam envolvidas. Mas como existem tantos atores envolvidos que vão desde a usina até o fabricante dos carros, até os consumidores finais e pessoas como vocês e eu. Eu quero mostrar que os autores nesses casos vão além aquelas atribuições, fonte que eu vou falar daqui a pouco, e alegam que a campanha de desinformação nessas empresas causou uma fonte independente de responsabilidade legal. E esse foco não é apenas na produção dos combustíveis fósseis, que depois causam emissões, mas também no seu envolvimento com a má informação dos seus clientes sobre a mudança climática. Então, isso que os autores querem implementar também. Então, em alguns lugares, a fonte vem de um estudo que foi publicado em 2014 por Richard Heady, e é o relatório das principais empresas de carbono, onde as empresas, podemos ver a contribuição individual dos diferentes setores das emissões de carbono, desde a Revolução Industrial de 1710. O que Heady descobriu é que, juntando as principais empresas de petróleo e gás com cimento e carvão, podemos responsabilizar pelo menos 2/3 de todos os gases antropogênicos, simplesmente se atingíssemos 90 empresas. Essas empresas foram identificadas e aqui nessa lista podemos ver as 20 principais são as maiores empresas de petróleo e gás. E bem em cima temos a Saudi Aramco, junto com a Chevron, Exxon, BP. A Petrobras está aqui no número 18, porque os dados existentes são até 1960. As outras empresas estão operando há mais tempo. Há muito litígio também fora dos Estados Unidos contra as empresas de petróleo. Há um caso na Alemanha com um fazendeiro peruviano, Aluyo, para a concessionária alemã RWE,
E isso é por causa da geleira acima da propriedade do fazendeiro. E ele alega que a RWE, que tem usinas a carvão, precisa pagar a sua parcela proporcional pela sua contribuição às mudanças climáticas. E essa contribuição representa 1%. Então, o fazendeiro que está querendo $27 mil para ajudar a se adaptar a esse impacto. Outros casos na Europa, esses casos na Europa são semelhantes aos casos nos Estados Unidos, mas são diferentes também. Na França, Notre Ferrer processou a Total, alegando que o dever de vigilância naquele Código Civil requer que a empresa basicamente faça a transição do seu modelo de negócios de um modelo dependente de combustíveis fósseis com aquele modelo consistente aos 5 graus. O da Mill Defense contra a Shell é semelhante no caso de Duty of Care para acompanhar essa transição. A diferença nesses dois casos e os casos dos Estados Unidos é que os autores aqui não estão buscando danos ou uma recompensa monetária para adaptar. Eles querem usar a lei para forçar a empresa a deixarem de usar os combustíveis fósseis. Outra categoria que eu quero falar são aqueles casos onde há falha de adaptação. Aqui temos várias estratégias e são usadas por diferentes autores para forçar os atores públicos a adaptar a sua estrutura ou então pagar pelos impactos da mudança climática. Então, aqui eu tenho alguns casos que foram ajuizados no Tribunal Federal de New England contra a Exxon e a Shell. Nesse caso, estava focalizando não na sua ambição, mas nas suas instalações. E esses casos foram ajuizados por uma organização local que alega a lei de água limpa e que aborda também materiais perigosos para forçar a empresa para adaptar as suas instalações costeiras para os níveis atuais de riscos. Eles alegam que essas leis exigem que as instalações tenham licenças que sejam adequadas para evitar que poluição, águas servidas e a liberação de materiais perigosos. E como são instalações mais antigas que foram construídas seguindo um código ambiental mais velho, eles não estão preparados para o que é exigido agora. Eles estão indo para julgamento agora e existem várias pessoas, tanto no governo, porque o governo também possui várias instalações costeiras, tanto o governo federal quanto estadual, eles têm essas instalações costeiras nos Estados Unidos para ver se isso é uma fonte viável da adaptação. Esses casos são uma maneira de usar os tribunais para forçar as empresas com antecedência para evitar as consequências relacionadas aos eventos. E também, após eventos extremos, depois do furacão Harvey, por exemplo, que atingiu Houston e Texas, vimos vários casos durante esse evento na planta química de Arkoma
a instalação foi alagada, a refrigeração parou de funcionar e houve uma liberação tóxica. E vimos casos estatutórios que foram ajuizados pelo Estado contra a Arkema por violação das exigências estatutárias. Vimos também alegações de negligência pelos vizinhos e pedindo uma compensação pela liberação disso. E também criminal contra essa instalação. Finalmente, na parte de adaptação, os incêndios florestais da Califórnia, algumas empresas faliram, principalmente no norte do estado, e esse pedido de falência mostra a vulnerabilidade para a confiabilidade e a responsabilidade para esses incêndios. Houve um acordo, uma proposta de acordo por causa dessa falência, com pagamentos superiores a 13 bilhões de dólares. Então, vamos ver se esse acordo é aprovado pelo Tribunal de Falências. Também vimos uma ação de títulos PGE, porque a empresa deu a informação errada aos investidores. Eles não estavam preparados para lidar com os riscos climáticos e os investidores alegam que esses incêndios florestais realmente não foram isso. Agora eu vou falar sobre o risco de litígio relacionado à informação corporativa. Após os incêndios florestais, os investidores também estão interessados em abordar a mudança climática. Vimos algumas investigações nos Estados Unidos, uma pelo procurador do estado de Nova York e outra pelo procurador de Massachusetts, que ajuizaram casos contra a ExxonMobil, alegando que a empresa deu informações erradas aos investidores. O caso em Nova York teve o Estado falhou em provar isso, então ele foi absolvido em relação a 2 relatórios específicos que foram emitidos em 2014. O caso de Massachusetts está numa fase mais inicial e ainda não foi ao tribunal. O estado de Nova York, o caso focalizou numa alegação de fraude de segurança e o de Massachusetts inclui alegação de fraude de investidores, mas também fraude de consumidores. E essa alegação de fraude de consumidor é a próxima onda de possibilidades nos processos contra as empresas de combustíveis fósseis. Também vimos um processo na Austrália, no Commonwealth Bank of Australia. Ele fracassou em informar os investidores da sua exposição às mudanças climáticas em 2017. O banco, ao invés de entrar em litígio, eles retiraram o disclosure e usaram um outro que apresentava melhor a sua exposição à mudança climática. Há Climate Earth também tem um processo contra a empresa polonesa Enia, e eles questionaram isso e eles descobriram que o investimento não era legal. Aquele investimento não era legal, abordava um pouco essa questão climática, mas o investimento naquela indústria, naquela usina térmica não era adequada. E também temos um processo contra a BP, que é a sua campanha de marketing para a transição energética não eram muito adequadas, eles tiraram então essa campanha de publicidade e alegaram fazer uma nova
propaganda para falar sobre o seu papel nessa questão de transição energética. Eu vou parar aqui. Eu sei que são vários casos e muitas informações, mas eu espero que pude pelo menos dar alguma informação em escopo dos casos que estamos tendo no mundo no momento. E eu posso discutir, se tem perguntas e respostas, se for o caso, e obrigado pelo seu tempo. Acho que acabou. Professor Berger. Professor Berger, muito obrigado por uma palestra muito interessante. Pode me ouvir? Sim, eu posso lhe ouvir. E eu espero lhe encontrar em breve. Muito obrigado por sua participação. Um prazer é meu.